dia 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal declarou possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. No dia 30 de abril de 2013, a Paraíba foi a 13ª unidade federativa brasileira a regulamentar o casamento homoafetivo. Michele, considerando várias iniciativas de caráter conservador adotadas pelo Legislativo Federal eleito em 2014, a união homoafetiva corre perigo de revogação? Bom, nenhuma ação em termos de conquista de direitos ela acontece impunemente. Então essas ações elas sempre são acompanhadas de reações. Enfim, reação, como a gente já mencionou antes, de setores conservadores da sociedade que não veem com bons olhos a conquista de direito por parte de minorias políticas, mas que estão se organizando cada vez mais. E também reação por parte de setores do legislativo que tentam corresponder aos anseios dessa sociedade. Então, o que é que acontece? Depois que nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união estável, equiparando a união estável heterossexual à união estável entre pessoas do mesmo sexo, nós tivemos uma comemoração grande no país, enfim, dada a possibilidade dessas pessoas poderem constituir uniões estáveis e serem reconhecidas não mais como sociedades, como se fossem sociedades comerciais, que era assim que era feito antes. Enfim, essas uniões eram registradas em cartório e elas não tinham os mesmos direitos que as uniões estáveis constituídas entre pessoas de sexos distintos. Então, há um dispositivo legal que diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, e a partir disso houve também uma ação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade não apenas do casamento por conversão, mas do casamento direto, aquela coisa de que toda pessoa pode chegar no cartório de registro civil e se habilitar para se casar. Enfim, um casal constituído por duas pessoas. Nós ainda não temos todo esse avanço em termos de reconhecimento das uniões poliafetivas, embora haja iniciativas nesse sentido. Mas, dada essa possibilidade, dado esse passo pelo Superior Tribunal de Justiça, várias unidades da Federação começaram a editar, através de suas corregedorias, provimentos para poderem regulamentar essa possibilidade de casamento no âmbito dos estados, no âmbito do judiciário dos estados. E o que aconteceu foi que os estados foram se manifestando. Aqui na Paraíba, a Comissão da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, da qual eu faço parte, ela buscou trabalhar junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba para poder, então, reconhecer também aqui e regulamentar os procedimentos cartorários para a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, a Paraíba, na verdade, foi o 13º e o último estado a reconhecer a possibilidade do casamento, a regulamentar o casamento, antes que o Conselho Nacional de Justiça editasse uma resolução, então, fazendo com que os cartórios com que os cartórios de registro civil de todo o país não pudessem recusar o registro, as habilitações para casamento entre pessoas do mesmo sexo, as demandas de habilitação. A questão da influência do judiciário, enfim, nós temos reconhecidamente o judiciário mais conservador desde 1964, e isso nós temos visto diariamente nos noticiários e pelas redes sociais, que, enfim, nós temos muito trabalho pela frente em termos de garantir o acesso à justiça para todas as pessoas, independentemente de orientação sexual e de identidade de gênero, dentre outros fatores, dentre outros marcadores sociais da diferença. Então, em tese, enfim, nós temos sim a possibilidade de que haja não necessariamente uma revogação, porque essa seria uma prerrogativa do Conselho Nacional de Justiça, mas que nós tivéssemos anulados anulados não os casamentos, mas anulada a possibilidade de se casar daqui por diante.
Inclusive, nós temos partidos se movimentando, partidos e bancadas se movimentando nesse sentido, né? Nós tivemos um dos partidos políticos que tem assento na Câmara Federal ingressou com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, no sentido, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de revogar, fazer com que o CNJ revogasse a sua resolução. Enfim, foi dito que não era a via processual adequada, né? Em síntese, o que os ministros disseram é que não era aquela via processual adequada, mas nós temos instrumentos jurídicos, enfim, para andar para trás. O que nós não temos é força política de caminhar nesse sentido. Então, até porque mesmo que se edite uma nova lei proibindo, ou como diz o Estatuto da Família, reconhecendo comunidade familiar e reconhecendo a possibilidade de casamento apenas para pessoas de sexos distintos, apenas para casais de sexos distintos, essa matéria posteriormente vai ser analisada pelo mesmo Supremo Tribunal de Justiça, que reconheceu, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que os casamentos eram equiparáveis entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de sexo distinto.